Senhoras, pessoas, seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que vocês estão vendo isso aqui. Essa aula é direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Alfenísia Freire, disciplina História. Estamos hoje aqui reunidos, estamos, aqui, meu cabelo está meio coisado, aqui tem um ventilador bem aqui do lado, ó. Estamos hoje aqui reunidos não, mas a gente está iniciando hoje a quarta unidade com o capítulo 14 da Regência ao Golpe da Maioridade, na página 150 do livro didático de vocês. Só lembrando assim, essa unidade ela vai ser um pouco menor, vai ser um pouco mais corrida. Então nossos assuntos, nossas aulas vão ser um pouquinho mais estendidas. Como assim? Como a gente vai ter menos tempo, menos encontros, geralmente as aulas elas estão durando meia hora, 35 minutos e tal, para não ser muito cansativo. Só que as aulas dessa unidade vão precisar ser um pouquinho maiores, vão chegar a quase 50 minutos algumas dessas aulas, porque é bastante coisa para a gente poder falar e com menos aulas para distribuir esses assuntos entre elas. Mas confio na capacidade de vocês e vamos juntos conquistar o coração das pessoas. Essas eleições são importantes para o... Não, brincadeira. Mas então, a gente começa então na página 150 com essa com essa sim a peste desse Dom Pedro de Alcântara, que era ainda uma criança quando o papai, Dom Pedro I, abdicou do trono do Brasil em seu favor. Que criança feia do cabrunco. O povo fala que criança, né? Tudo bonito. É tudo bonitinho. Zorra nenhuma. Ó que criança feia. Menino, a cabeça desse tamanho, parece um balão. As roupas de palhaço. A mão a mão é assim, ó, pequenininha. Olha o tamanho do pé dessa criança. Meu Deus do céu. Fala que é bailarino, ó. Essa imagem de bailarino, assim. Gente, mas tá um negócio desproporcional, né? As mãozinhas pequenininhas. E os pés também pequenos. O resto do corpo, assim. Olha o tamanho da bunda dessa criança. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Até Luara Cristal desenha um negócio melhor que esse. Na memória nacional, associa-se quase sempre à época em que o Brasil foi uma monarquia e figura de seus dois monarcas, Dom Pedro I e seu filho Dom Pedro II, Pedinho I e Pedinho II. Contudo, por mais de 10 anos, após a abdicação do imperador Dom Pedro I, o país foi governado por regentes sem qualquer ligação com a família real. Minha garganta tá falhando um pouco, viu, gente? Isso porque o pequeno Pedro de Alcântara, herdeiro do trono brasileiro, tinha somente 5 anos de idade quando seu pai abdicou do poder e voltou para Portugal em 1831. Graças a toda aquela pressão sofrida, na aula passada a gente falou sobre isso, na aula passada foi a prova, no anterior, sobre o fim do primeiro reinado, a pressão, a crise política que aconteceu no país, principalmente depois da Constituição de 1824, tal, da inclusão da ideia do poder moderador do imperador, que estava acima de todos, né, de se dizer acima de tudo. Deus acima de tudo e eu acima de todos. Basicamente isso que o imperador Dom Pedro I falou, né? E aí, quando chegou lá em 1831, ele bateu o pé fugindo para Portugal. Morreu 3 anos depois, né? Mas bateu o pé fugindo para Portugal porque estava sofrendo pressão de todos os lados, graças à pressão na Inglaterra pelo fim da escravidão, graças à intensa desigualdade social que estava surgindo, as crises e mais crises econômicas que iam seguidamente aqui no Brasil. Mas enfim, aí ele abdicou do trono, só que essa abdicação, né, fazia com que o seu primogênito, o seu primeiro filho, homem, mais velho,
ele assumisse o trono. Só que Pedinho II tinha só 5 anos de idade. Então ele não poderia assumir de imediato, já que a maioridade era somente a partir dos 18 anos. Então o que se faria nesse hiato, nesses 13 anos, entre a abdicação do trono em abril de 1831 e o Dom Pedro alcançando os 18 anos, né? Aí eis que surge a ideia das regências trinas, que já existia inclusive na Constituição de 1824, né? Diante da inexistência de um membro da família real em condições de assumir a regência do trono, lembrando, a regência é a ideia de rei mesmo. Poder régio é o poder do rei. Regência, outro que a gente lembra de regência é o que na orquestra precisa ter alguém que vai reger a orquestra, que é o maestro, que é aquela pessoa, é o rei, entre aspas, né? É o líder, é a pessoa que vai governar aquilo, que vai liderar, que vai mandar o pessoal tocar a tuba de um lado, no outro, solo de violino. Enfim, e aí precisa de alguém para reger. Nesse caso, então, a Constituição determinava a criação de uma regência trina. 3 pessoas. Trina. Composta de 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, que era do Senado e a Câmara dos Deputados, para exercer o poder por um período de 4 anos. Na época da abdicação, em abril de 1831, no entanto, os trabalhos da Câmara dos Deputados e Senadores, que eram os órgãos encarregados da escolha desses regentes, eles estavam suspensos. Ai, meu Deus, como assim? Os deputados e senadores estavam de férias. Tava de férias, não podia resolver nada, né? É tipo no Congresso, no Senado, que os caras passam mais tempo de férias do que trabalhando, né? Tipo, tem férias de 2 meses e meio no final do ano, mais férias de 1 mês e meio no meio do ano, e eles só trabalham de terça a quinta durante a semana. Bom, né? Trabalho ótimo. E ganham 30 mil reais, fora as verbas indenizatórias, verba de gabinete e tal, que mensalmente, juntando tudo, passa facilmente dos 100 a 150 mil reais. Ai, que legal, né? Trabalho bom. Professor ganhando aí um salário mínimo. A regência trina provisória, cujo breve governo se estendeu de abril a junho de 1831, foi formada então pelos parlamentares que se encontravam na capital do país. Os senadores Nicolau Campos Vergueiro, José Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Lembrando que o que é o brigadeiro? Brigadeiro é aquela bolinha de chocolate, né? Que a gente faz assim, faz o brigadeiro, que pode deixar ele no prato todo assim, que você vai colocar o leite condensado, vai colocar o chocolate em pó, né? E aí vai ter uma barrinha de manteiga, você coloca assim. Aí você vai misturando até ele começar a pegar uma consistência, ele vai borbulhar assim, né? Pega uma consistência assim, você vê que tá ficando um pouquinho duro, você pode botar um pouquinho de leite, mas tem que ser bem pouquinho. Aí você joga assim e pronto. Aí depois quando você tira, ele vai estar quente ainda, você espera esfriar um pouquinho para você poder ir tirando os pouquinhos e fazendo as bolinhas. Aí você joga o granulado por cima, tal, né? Aí tá lá o brigadeiro. Aí você pode comer, nesse caso aqui o brigadeiro se chamava Francisco Lima e Silva, você pegava o Francisco Lima e Silva assim e podia... não. O brigadeiro nesse caso é o posto da carreira militar, tá? Comandante de uma brigada ou de um agrupamento militar, tá? O brigadeiro. Até porque isso é estranho, né? Você com o brigadeiro na mão, eu vou te comer, Francisco! Foi mal. Os regentes provisórios decretaram anistia imediata aos presos políticos. Mantiveram a Constituição de 1824. O que é a anistia? É a liberação
dos poderes políticos dessas pessoas, né? Os presos políticos. Anistia é você pegar e anular a sentença contra essas pessoas que haviam sido presos politicamente, presos por conta da política, né? É o caso, quando a gente volta lá na página 148, do Líbero Badaró e do... Tinha um outro nome aqui que eu me perdi agora. Que era... Não, no caso, o Líbero Badaró ele foi assassinado, né? Mas tiveram outros jornalistas de oposição... que eu não tenho o nome agora não. Eu esqueci. Eu tinha falado na aula passada, mas esqueci. Aí essa galera que era de oposição ao governo, eles acabavam sendo presos ou exilados, mandados para fora, proibidos de colocar os pés no Brasil, né? Então, esses presos políticos, esses exilados políticos, eles foram anistiados, tiveram a suspensão dos seus direitos políticos anulada, foram soltos ou puderam retornar tranquilamente ao Brasil. Mas eles mantiveram a Constituição de 1824 também, reintegraram os ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, proibiram a concessão de títulos de nobreza, que você lembra que essa concessão dos títulos de nobreza era um dos motivos que a população se revoltou contra Dom Pedro I, porque era muito título dado que concedia diversos benefícios, inclusive financeiros, de concessão de terras para essa galera, né? Então foi proibido esse tipo de concessão de título. E a suspensão do poder moderador, dessa ideia de Deus acima de todos e eu acima de tudo. Né? Parece alguém que a gente conhece hoje em dia. Mas assim, pelo menos a suspensão desse poder moderador, da decisão final sobre tudo, foi suspensa até que o Pedro de Alcântara ele alcançasse os 18 anos, alcançasse a maioridade e pudesse decidir se manteria a ideia do poder moderador ou não, que era o poder dividido nos três poderes que a gente conhece até hoje, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? Lá na Constituição de 1824. Cadê a caceta aqui? Na página 142, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era o poder de decisão final por parte do imperador. Então houve essa suspensão, depois ele decidia se seria mantido esse poder moderador ou não. Então essa foi a regência trina provisória, no momento da abdicação do reino e durante esses 3 meses, abril, maio, junho, 2 meses, que o professor de matemática não me veja, foi formada essa regência trina chamada de provisória, por conta dessa suspensão naquele momento, né, dos trabalhos nas câmaras de deputados e senadores. Com o retorno ao trabalho, a Câmara e o Senado organizaram então a regência trina permanente, que ficaria por 4 anos, integrada pelo brigadeiro, que a gente sabe que é o posto militar, o brigadeiro, Francisco Lima e Silva, e pelos deputados Costa Carvalho e Braulio Muniz. Ou seja, não, o Campos Vergueiro e o Carneiro de Campos eles saíram, né? Permaneciam no poder os representantes da elite, que não pretendiam alterar significativamente as estruturas sociais e econômicas do Brasil. Por que será, né? Como existe até hoje essa ideia de que você coloca o poder na mão das elites e eles jamais vão querer abdicar do direito deles. Afinal de contas, eles precisam manter os seus privilégios políticos, sociais e econômicos. Não é verdade? É verdade, infelizmente. E aí, em outras palavras, a regência atuou em favor dos interesses dos grandes comerciantes e dos proprietários de terra e de escravo. Lembrando que a Constituição de 1824 mantinha
o sistema de escravidão, mesmo havendo já pressão por parte da Inglaterra para que se acabasse com essa ideia da escravidão, né? Mas isso só vai vir alguns anos depois. Então, beneficiava esses interesses dos grandes comerciantes e dos proprietários de terras e de escravos, já que estava comprometida com a manutenção do latifúndio, da monocultura, da escravidão e da exportação de produtos tropicais. A gente já sabe que a ideia de latifúndio, de monocultura, elas beneficiavam justamente a ideia de exportação. Porque quanto mais você produz um único produto, se você tem um sistema que beneficia uma única cultura, uma monocultura, grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, grandes fazendas, trabalhando unicamente com um produto, faz com que esse produto seja o principal, ou basicamente o único, para exportação. Tipo, o Brasil é um grande exportador de soja. Então a gente vai ter diversos latifúndios, ainda hoje, diversas fazendas, que trabalham unicamente com soja. Por quê? Existe a ideia da sazonalidade, existe uma determinada época do ano que você vai plantar, que você vai colher, que você vai renovar a sua terra, você precisa deixar a terra descansando e tal. Você já está lá tudo certinho, né? Já sabe um valor médio que você vai poder vender aquilo. Então, isso é a monocultura. Quando você tem uma maior quantidade de plantações diferentes dentro de um latifúndio, dentro de um espaço de terra, você vai ter muito mais trabalho, inclusive, até mesmo porque cada tipo de plantação ali pode ser que precise de uma forma de adubagem diferente, de uma quantidade de água diferente para poder regar aquele local, um cuidado diferenciado, o período de colheita pode não ser o mesmo entre eles, tá? Enfim. E isso eles se completam, né? A ideia do latifúndio, da monocultura, da escravidão, porque esses trabalhadores, esses escravos vão estar trabalhando justamente nesse latifúndio, e a exportação dos produtos tropicais, que seriam esses produzidos, fora alguns outros que eram retirados da própria natureza, como era o caso do pau-brasil, já nem tanto, porque já não existia tanto assim, mas alguns produtos que eram exclusivos aqui do Brasil, que você não vai encontrar em outros locais. Ainda havia partidários do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro, em especial militares e comerciantes portugueses que aqui viviam. É tipo aquela galera que a gente chama assim, são as viúvas da ditadura, que é aquela galera que ainda hoje, mesmo 40 anos praticamente de terminada a ditadura militar aqui no Brasil, ainda tem gente que é muito saudoso da ditadura, que quer a ditadura de volta, porque fala, naquela época que era boa, não tinha corrupção. Não tinha corrupção porque, na verdade, eles não deixavam investigar a corrupção que acontecia dentro do próprio governo, né? Mas, enfim, tipo o que está acontecendo hoje em dia, né? O povo fala que não tem corrupção nesse governo, mas, na verdade, toda vez que alguém acha alguma coisa, fala, fake news, tá ok? Tem que ver isso daí. E aí eles colocam para caçar os jornalistas que fazem dossiê contra jornalista que divulga esse tipo de informação, que vai em busca desse tipo de informação. É um governo de vagabundos. Mas enfim, não que o governo PT estivesse certo, que ele fez muita besteira, mas também deu muita melhoria para a sociedade. Mas o que está aí hoje... Contudo, o objetivo foi frustrado com a morte do ex-imperador no ano de 1834, que ele morreu de tuberculose. Ao mesmo tempo, a pressão pela autonomia provincial continuava. E no mesmo ano foi aprovado o Ato Adicional. Deu até medo, né? Ato Institucional número 5, AI5 aí, ditado. Não, nesse caso aqui é o Ato Adicional,
que fez algumas mudanças na Constituição. Eram tipo medidas provisórias, digamos assim, como na legislação atualmente, ou lei complementar, por exemplo. Medida provisória, na verdade, ele tem uma duração específica, né? Então, talvez nesse caso daqui fosse isso. Então, esse ato adicional fez algumas mudanças na Constituição, destacando-se a concessão de maior poder aos governos das províncias. Por exemplo, a formação de assembleias legislativas que elaborariam leis locais e a substituição da regência trina permanente pela regência una, com mandato de 4 anos. Então, olha que interessante. Era a formação das assembleias legislativas locais. O que não fosse alcançado pela Constituição de 1824, com leis mais generalistas, as províncias elas teriam autonomia para poder fazer leis municipais ou provinciais. Nosso sistema político, legislativo, funciona dessa forma, que é até um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos. Existem leis gerais. A legislação brasileira é uma das legislações mais completas e complexas do mundo, apesar que sempre alguém acha uma brecha para poder, principalmente se tiver dinheiro, né, para poder burlar essas leis. Mas ela já tem um conjunto de leis grande, só que estados e municípios podem fazer leis que não são abarcadas por essa lei geral. Então, eles têm esse poder. O município, no caso, tem que produzir sua legislação de acordo com a lei estadual e a lei federal, mas guarda alguma autonomia em relação a essas leis. O que não está dito na lei federal e o que também não está dito na lei estadual, a lei municipal ela pode contemplar. Aqui, a proposta desse ato adicional era justamente esse também. Nos Estados Unidos, que eu falei, lá é um pouco diferente porque você tem uma lei federal, tá? Mas esse conjunto de leis federais, elas são muito amplas. Tipo, não é complexa do jeito que é a lei brasileira. Ela vai dar alguns direcionamentos. E cada estado pode fazer sua própria lei, respeitando a lei federal, mas pode fazer a sua própria lei e que pode ser completamente diferente de uma lei de um estado que fica colado nele. Como assim, professor? Digamos, é como se aqui a gente está aqui em Sergipe. Em Sergipe é permitida a pena de morte. Na Bahia já não é permitida. Nos Estados Unidos rola muito disso. No estado, a pena de morte ela consta na legislação. A liberação, a legalização da maconha em alguns estados, ou a descriminalização, que aí são coisas até diferentes, ou, por exemplo, o direito ao aborto também. Há leis estaduais, há estados que permitem, outros que não permitem. Ou o posse e o porte de armas, há estados que permitem, outros que não, e assim por diante. Aqui no Brasil, a gente não chega a ter nos municípios e nos estados uma autonomia tão grande. Por quê? Porque a nossa lei federal, a Constituição de 1988, juntamente com suas leis complementares, suas emendas constitucionais, era isso que eu queria dizer. O ato adicional, na verdade, é como se fosse uma emenda constitucional. Suas emendas constitucionais não permitem toda essa liberdade. Uma liberdade a tal ponto de se liberar um aborto, se legalizar o aborto em Sergipe e na Bahia não ser permitida, por exemplo. Por exemplo, um exemplo, tá? E pronto. Então, um desses destaques dentro do ato adicional também era a substituição da regência trina por uma regência una, que era marcada pela existência de uma pessoa responsável pelo país
enquanto o Dom Pedro II não alcançasse a maioridade, né? E aí pronto, a regência una. Em 1834, caralho, tem de coisa pra caramba. Em 1834, o padre Feijó, de tendência liberal, lançou-se candidato e foi escolhido como regente com mandato de 1834 até 1838, os 4 anos. Ele ganhara a projeção como ministro da Justiça quando tivera amplos poderes e se tornara figura central no cenário político da época. Tipo um Sérgio Moro. Ele começou a ganhar bastante poder, bastante notoriedade, bastante atenção, até mesmo porque a gente vivia um momento bastante conturbado do país depois dessas intensas revoltas populares contra a presença de Dom Pedro I e as modificações que estavam acontecendo no país, né? Feijó havia criado em 1831 a Guarda Nacional. Meu bigode fica pegando no nariz, não dá tanta agonia. Feijó havia criado em 1831 a Guarda Nacional, força paramilitar formada por pessoas escolhidas pelos latifundiários e comandadas por eles para conter revoltas e manter a ordem. Era como se fosse basicamente guardas, seguranças particulares dentro desses latifúndios, né? Era o poder estatal. O Estado tinha sua própria guarda, tinha seu próprio exército, a guarda imperial, mas os latifundiários eles tinham esse poder de manter, mediante, claro, eles próprios financiarem, guardas, seguranças particulares, para serem responsáveis pela segurança não somente do latifúndio dele, da fazenda dele, mas da região do entorno que ele vivia, né, dentro da província. Era chamada de Guarda Nacional e foi algo que foi legalizado, foi liberado pelo então ministro da Justiça, o padre Feijó. Ao longo do tempo, essa instituição se transformou num braço armado da elite agrária na defesa de seus interesses e permaneceu em atividade por praticamente um século, até 1930. Então, até 1930, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, eles mantiveram guardas particulares para poder não somente combater a invasão de suas terras, mas também para manter o seu poder político em um determinado local. Se eles quisessem, eles poderiam invadir terras públicas, poderiam ameaçar cidadãos, poderiam simplesmente matar pessoas. Eram basicamente milícias que funcionavam sob as mãos desses latifundiários. Ainda hoje, a herança desse tipo de atuação paramilitar em algumas áreas disputadas por povos indígenas, madeireiros, poceiros e proprietários rurais. A gente ouve de vez em quando falar assim, sobre essas batalhas campais que ocorrem nas regiões limítrofes entre florestas e fazendas, né, em que muitas vezes os fazendeiros, com aquela sina de invadir um espaço que não pertence a eles, invadir a área dos indígenas, eles simplesmente mandam as suas forças paramilitares, as suas guardas, entrarem a mata adentro e atacarem os indígenas. Por quê? Matando os índios que vivem naquela região, ou pelo menos afugentando eles, o que é que esses filhos da rapariga fazem? Os latifundiários, eles aumentam os limites de suas fazendas, invadindo a floresta. É o que o pessoal do governo aí está permitindo, né? Enfim, afrouxando a fiscalização e acabando com o IBAMA, ICMBio, FUNAI. Tá vendo aí, né? Com quem é que a gente dá para comparar esses filhos de rapariga. Ao assumir a regência una, Feijó e aliados pretendiam alterar a Constituição, fortalecendo o poder executivo e eliminando o poder moderador e o Senado vitalício, entre outras medidas, né? Nesse período, a crise econômica do país fazia crescer a insatisfação de diferentes setores sociais. E aí, em 1835, eclodiram revoltas no Pará e lá no Rio Grande do Sul.
O fracasso das tentativas de conter essas rebeliões e de alterar a Constituição enfraqueceu o prestígio de Feijó, levando à renúncia em 1837. E aí se iniciou a regência de Araújo Lima, que era um político conservador. E aí pronto, as origens dos partidos liberal e conservador. Prosseguiram as disputas políticas entre os defensores da autonomia, das províncias e os defensores do fortalecimento do poder central. Os primeiros organizaram o Partido Liberal e os outros o Partido Conservador. Em maio de 1840, os parlamentares conservadores conseguiram aprovar uma lei que praticamente anulava o ato adicional de 1834 e que subordinava a Guarda Nacional a delegados nomeados pelo governo central. Em paralelo a essa instabilidade política, de avanços ora liberais, ora conservadores, o quadro social se agravava. Continuavam as revoltas no Pará e no Rio Grande do Sul, e outras começaram na Bahia, em 37, e no Maranhão, em 1838. As camadas populares, duramente atingidas pelo alto custo de vida e pelos impostos abusivos, esperavam que sua situação melhorasse com as medidas tomadas pelo governo regencial. Como isso não aconteceu, o clima de satisfação espalhou-se, ocorrendo depredações, saques e revoltas populares com a participação de soldados de origem humilde e de oficiais portugueses do exército. Então, essas camadas populares, elas imaginavam, pelo menos, que pudesse acontecer uma melhoria da vida deles, um combate à desigualdade social durante essa regência una, que eles viram que com o Padre Feijó não estava dando certo. E aí depois entrou o Araújo Lima, e continuava da mesma forma a desigualdade social cada vez mais crescente, o beneficiamento da classe política, dos grandes comerciantes, dos grandes proprietários de terra, dos funcionários públicos, dos cargos mais altos e tal. Então essas camadas populares começaram a se revoltar contra quase tudo que estava acontecendo no país. E, junto a eles, os soldados de baixa patente, né? Os militares de baixa patente, os soldados, na maioria deles de origem humilde, eles se juntaram ao povão, porque eles também estavam sendo deixados de lado em detrimento dos militares que já estavam num patamar mais alto na carreira, né? Era tipo o que acontece atualmente no governo, né? Em que os soldados, as patentes mais baixas entre os militares, os cadetes e tal, eles são desprestigiados, e a galera dos altos escalões cada vez mais estão recebendo cargo no governo, estão cada vez mais tendo aumento de seus benefícios, diminuição dos impostos a serem pagos. Tá? A reforma administrativa que aconteceu no Brasil agora, recentemente, né? Reforma previdenciária, aliás, administrativa ainda está em curso. A reforma previdenciária acabou beneficiando, de certa forma, os militares de patente mais alta, que vão pagar menos e receber mais na aposentadoria deles. O que a galera de lá de baixo, soldado, que dificilmente você tem um contingente enorme. Então são pouquíssimos, e geralmente de origem popular, de origem humilde. E são pouquíssimos que chegam aos patamares mais altos, a hierarquia mais alta ali dos militares, de exército, aeronáutica, marinha e tal. Então, essa galera lá de baixo, a grande maioria, mais de 90% a 95%, não terão grandes benefícios como essa galera das altas patentes vai ter. Eles vão ser equiparados, basicamente, aos trabalhadores em geral, que ganham pouco, pagam muito, vão demorar mais tempo de se aposentar e ainda se aposentam com um valor menor. Puxa que partiu, não é verdade? É verdade. Muitos revoltosos queriam o retorno de Dom Pedro I ao trono, o que desestabilizou a regência. Só que aí a gente soube depois, em 1834, faleceu Dom Pedro I, né?
Ao mesmo tempo, crescia entre as camadas médias urbanas e os fazendeiros do Nordeste do país e do Rio Grande do Sul o apoio à descentralização administrativa, ou seja, a diminuição do poder central e maior autonomia para as províncias. O contexto social durante a regência era, portanto, muito instável. Ao longo dos 9 anos de regência, de 1831 até 1840, ocorreram diferentes rebeliões em vários pontos do Brasil, e algumas delas estenderam-se por anos. As principais foram a Cabanagem, no Pará, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Sabinada, na Bahia, Balaiada, no Maranhão. Houve também outras revoltas, como podemos observar nesse mapinha bonitinho aí do lado. Província do Grão-Pará, província do Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Minas, as províncias que acabaram se tornando boa parte deles estados, né? O Grão-Pará foi dividido depois em Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, a do Mato Grosso do Sul, a de Goiás dividiu Goiás, Tocantins, tá? E assim por diante, né? A de São Paulo foi tirada uma parte que se tornou o Paraná. Enfim. Grão-Pará, teve o Pará também. Aí a gente tem as 5 principais. Aqui a gente vai trabalhar com a Cabanagem Farroupilha hoje. Cabanagem. A cabanagem começou em janeiro de 1835. E foi, de acordo com o cientista político José Murilo de Carvalho, estudei muito ele já, a mais longa e violenta revolta popular da história do Brasil. O nome do movimento deriva de cabanos, pessoas que viviam em cabanas às margens dos rios. A revolta foi motivada pelas más condições de vida das camadas populares e por seu descontentamento com o governo regencial, que nada fez pela população humilde. Inicialmente, os revoltosos conseguiram apoio dos fazendeiros da região, mas logo eles romperam com o movimento por temer os seus rumos, né? Os cabanos ocuparam Belém, capital da província do Pará, do Grão-Pará, e executaram as autoridades locais, mataram a galera que governava a província do Grão-Pará. A seguir, organizaram um governo revolucionário sob o comando de um fazendeiro chamado Clemente Malcher. No entanto, ele se mostrou um governante autoritário, que tomava decisões ignorando outras lideranças do movimento. O movimento, que surge a partir de camadas mais populares da sociedade, pega e escolhe um fazendeiro, que nada mais é do que um latifundiário, que faz parte da elite local. Consequentemente, o que é que ele resolve fazer? Começa a tomar decisões autoritárias, basicamente se achando o rei da província do Grão-Pará. E aí, essas decisões tomadas pelo Malcher, o Clemente Malcher, beneficiavam muito mais ele e outros fazendeiros, em detrimento das camadas populares. Então, ignorava as decisões de outras lideranças do movimento, principalmente aquelas que faziam parte dos cabanos. A rebelião prosseguiu, então, com a deposição e execução do Malcher também, pelos cabanos, assumindo, então, Francisco Vinagre, que iniciou negociações com o representante do governo regencial para a retirada dos rebeldes de Belém. Vinagre reivindicava o direito do poder eleger o governante local e a participar das decisões políticas. O movimento espalhou-se pelo interior, novos conflitos se sucederam, líderes rebeldes foram presos e as negociações canceladas. Em 1835, após a morte de seu irmão em confronto com as tropas federais, Chico Vinagre desentendeu-se com as outras lideranças do movimento. A cidade de Belém foi novamente ocupada pelos cabanos, que lá proclamaram uma república.
Então, lá na província do Grão-Pará, depois de todas essas discussões, de todas essas disputas, depois deles terem conseguido, inclusive, é, é, essa maior autonomia em relação ao governo regente, depois deles conseguirem colocar o Clemente Malker lá no poder, o Malker fazer merda, eles depuserem Malker, cortarem a cabeça, colocaram Francisco Vinagre, que a princípio, ele conseguiu fazer uma discussão com o governo regente, mas depois de um tempo, esse desentendimento gerou uma nova separação, uma nova cisão entre eles, entre essas lideranças. Os cabanos, eles proclamaram uma república do Grão-Pará. Nessa fase destacou-se Eduardo Angelim, que com apenas 21 anos tornou-se o presidente da República recém-criada. Angelim governou entre agosto de 1835 e maio de 1836, quando acabou sendo preso. A República do Grão-Pará. A Amazônia não é nossa, basicamente isso. A República do Grão-Pará, que pegava essa região do Amazonas, do Pará, Roraima, Rondônia, Acre e tal. Então, imagine só, eles conseguiram, através de toda essa luta, depois da morte de Dom Pedro I, e desse período dessas regências, eles conseguiram proclamar a República do Grão-Pará, numa tentativa de separação desse território do próprio país. Então ele acabou sendo preso. Nesse momento chegaram reforços militares enviados pelo governo central e as lutas se intensificaram na capital e no interior. A vitória definitiva da regência somente veio a ocorrer em 1840, 4 anos depois da prisão do Eduardo Angelim. Dos 120 mil habitantes que o Grão-Pará tinha naquela época, em torno de 30 mil morreram. 30 mil nada mais é do que um quarto da população do Grão-Pará morreu durante esses 6 anos de disputa. 6 anos, dentro desses 5 anos de disputa, né? Lá do início, em janeiro de 1835, até a derrota ocorrida em 1840. Então, o movimento da cabanagem foi uma das mais duradouras guerras civis brasileiras no século XIX e teve intensa participação popular. Na cabanagem, a participação foi muito mais intensa que a dos fazendeiros locais, a participação popular. Indígenas e mestiços compunham a maioria dos rebeldes. No julgamento dos rebeldes prevaleceu a noção de justiça que já se manifestara em outros movimentos sociais do país, em que indígenas, mestiços e negros receberam as penas mais severas, enquanto os brancos eram anistiados ou exilados. E aí chega um filho de uma mãe do vice-presidente do nosso país dizendo: não existe racismo no Brasil. Na cabanagem, lá em 1840, 180 anos atrás, aconteceu justamente o quê? Como já tinha acontecido na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana e na Revolução Pernambucana, o julgamento daquelas pessoas que faziam parte das camadas mais populares, que eram das camadas mais pobres, sofreram julgamentos mais severos, prisões e penas de morte. Indígenas, mestiços e negros. Brancos e ricos ou eram anistiados, lembrando o que é anistia, tipo o perdão dos seus crimes, ou eram exilados, eram proibidos de continuarem no país.
Então ia pra Inglaterra, ia pra Portugal, ia pra Argentina, ia pra puta que pariu. Enfim. Continuamos na aula seguinte. Valeu, galera. Falou.